A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui para deixar uma mensagem para vocês, né? Ontem eu trouxe essa mensagem na igreja, eu queria compartilhar com vocês. Ainda estou apanhando com uns instrumentos, com algumas coisas lá, mas vou passar aqui um resumo do que foi pregado ontem, tá? Para edificar a sua vida. Hoje eu queria falar com você que está tendo dificuldade em romper em algumas áreas, com você que está tendo dificuldade em vencer algumas batalhas, né? Ontem eu citei alguns textos, né? Um dos textos que eu citei foi o de Números, capítulo, se não me engano, 13, quando fala que Moisés era o homem mais manso que tinha na terra. Sabe, irmãos, Moisés ele era um homem que ele nasceu no berço de Faraó, né? Faraó ele foi e matou todas as crianças da idade de Moisés, mas Moisés ele foi salvo, guardado por Deus dentro da casa do próprio inimigo, né? E conheceu a ciência egípcia, conheceu toda a cultura deles, era um príncipe, né? Porque ele era filho da princesa. Então ele tinha todo o privilégio de estudar aquele conhecimento, aquela ciência, né? Mas ardia no seu coração o seu chamado, ardia no seu coração aquilo que Deus tinha separado ele para fazer. E ele vendo, né, um dos seus irmãos hebreus passando necessidade, ele vai em socorro e ele acaba matando aquele agressor, né, do hebreu e livra aquele homem, né, o hebreu, da injustiça. Porém, esse ato que ele faz gera para ele uma exclusão. Agora ele se torna perseguido, né? O faraó, quando descobre o que ele faz, tenta matar ele, porque ele mata um egípcio, e, e isso trouxe para ele uma maldição. Veja, o propósito de Moisés era libertar o povo. Mas quando Moisés faz esse processo, né, embaixo do teu conhecimento, embaixo da sua força, da sua estrutura, ele trouxe para ele um momento de maldição. Né? Ele trouxe para ele o ato dele fazer isso, fez com que ele saísse dali e fosse exilado, fugido, né? Com medo de morrer. E eu cito muito aquele texto que diz: maldito homem que confia no homem, que do seu braço faz a sua força. Né? Então, você precisa entender que mesmo que você esteja no propósito, se você não tiver a direção de Deus, a força de Deus, a ajuda de Deus, você pode se perder. Tá? E a Bíblia diz assim: quer sabedoria, peça a Deus. Mas eu quero mostrar para você que Deus ele não dá só sabedoria, Deus dá outras capacidades. Amém? Então, Moisés ele era o homem mais manso sobre a terra. O mesmo Moisés que matou o cara, sim. Mas quando ele se tornou manso? Quando veio uma unção de capacitação sobre ele para libertar o povo. Após 40 anos que ele saiu do Egito, fugido, Deus aparece para ele, se manifesta para ele, né? Dá o chamado para ele, agora Deus o conduz, Deus diz como ele vai fazer, aonde ele vai fazer. E aí Deus libera sobre ele uma porção de Deus, né? Mas na frente, quando Moisés está sobrecarregado, mesmo sendo um homem mais manso da terra, porque aquele povo era um povo rebelde, de duro serviço. Aquele povo não queria ouvir a voz de Deus, né? E Moisés ali, ele representava a voz de Deus. Então, por isso que Moisés tinha uma capacitação de mansidão, para ele poder dialogar com o povo, ajudar o povo, julgar o povo, né? Moisés pega e divide aquela capacitação que Deus deu a ele com mais 70 pessoas, para que essas pessoas também sejam juízes entre eles, também possam ajudar, né, o povo. Então, você vai ver também lá em Êxodo capítulo 31, se eu não me engano, e capítulo 35, Deus liberando uma unção sobre, eu não lembro o nome do homem, para que ele se torne um artista em ouro, em prata, em madeira. E ele começa agora a esculpir, né, o mobiliário da casa de Deus, do templo de Deus, né, da tenda. Né? E ele recebe uma capacitação de Deus mediante a unção de Deus. Né? Você vai ver Sansão, quando ele recebe aquela unção para libertar o povo, para matar os amalequitas, né? Ele vem sobre ele o poder de Deus e ele vai consegue ganhar as guerras. E você vai ver agora Jesus, na sua caminhada, ele crescia em estatura, em conhecimento,
né? E ele ia crescendo, porém o seu ministério só começa quando ele é batizado, né, nas águas. E quando ele lê aquele texto lá em Lucas 4, ele diz assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, ou seja, veio uma unção de Deus sobre ele, para ele executar o chamado e o papel dele. Cristo tinha um papel de nos libertar. Ontem, enquanto eu pregava, eu falei, gente, a palavra Cristo, né, significa, se eu não me engano, é Cristo e Jesus, né? Jesus é o Salvador, se eu não me engano, e Cristo é aquele que salva. Eu acho que é isso, eu sempre confundo, e ontem eu anotei, né, me estou aqui com a fotinho na cabeça, aqui a imagem, né, porque a minha memória é muito visual, né? Eu lembro que acima era o Salvador, né, e acima era aquele que salva, né? Então Cristo é ungido para salvar. É isso, lembrei. Pronto, vamos lá. Jesus Cristo, o ungido para salvar. Então você vê que Cristo, ele tinha um nome na época, né? Que existiam outras pessoas que tinham, porém, aquele que tinha a unção era Cristo, né? Era o próprio Jesus. Então ele era o ungido para salvar. Não basta simplesmente você entender uma missão, entender uma função, se você não tiver a capacidade de resolver isso. A gente sabe que muitos homens, muitas pessoas, pelo esforço, elas conseguem realizar tarefas, né, pela repetição, pela habilidade, mas existem coisas na nossa vida que, se a gente não tiver o auxílio de Deus, a gente se perde. Um outro texto que eu citei foi o de Gálatas capítulo 6, quando o homem, Deus ele não faz, Deus ele não deixa passar, né? Deus ele é justo e ele diz: o que o homem semear, o homem colherá. Se o homem colhe na carne ele vai colher para a corrupção. Mas se o homem colhe no Espírito, né, se ele planta no Espírito ele vai colher, né, para a salvação. Então, a nossa salvação, ela vem de Deus, sabe? Se eu faço algo simplesmente pelo meu querer, pela minha vontade, você precisa lembrar que nós temos um inimigo, né, que é o Satanás. A Bíblia diz, né, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes, né, hostes celestiais do maligno. Sim, mas quando ele fala a carne nesse texto, ela está falando pessoas, amém? Mas não é de pessoas que realmente é a nossa luta. Mas tem um outro texto que diz que a nossa carne milita contra nós, ou seja, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso eu. Nós precisamos lembrar que quando Adão ele pecou, né, os olhos dele se abriu e ele morreu. Morreu como? Espiritualmente. Os olhos se abriu para a sua vontade, para o seu eu, para a sua independência. Antes ele estava debaixo, né, submisso a Deus, obediente a Deus. Ele tinha uma lei só para não comer daquela planta, né? E ele não quis obedecer. Então ele começou agora a ter um coração rebelde. E ele ficou desligado de Deus. Quando você aceita Jesus, né, ele faz a obra da salvação e ele vivifica o teu espírito e você começa a ter comunhão com Deus. Mas essa comunhão, Deus ele não te obriga a ter comunhão com ele. Primeiro você precisa aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Salvador e Senhor. Olha só, Senhor é dono. Então ele precisa ser o teu dono, ele precisa governar a tua vida. Senhor, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, ou seja, venha a nós o teu governo, venha a nós a tua administração, guia os nossos passos, né? Ontem também eu citei, quando o povo pediu o primeiro rei para os judeus, né? E eles disseram assim a Samuel: Samuel, nós queremos um rei como os outros povos têm. Todo mundo diz que Saul foi um homem que Deus escolheu. Não, o homem que Deus escolheu foi de acordo com o pedido do povo, né? Deus fala assim para Samuel: Samuel, por que tu te entristeces? Eles não negaram a ti, eles negaram a mim, né? Mas diga ao povo que essa escolha deles vai causar uma consequência. Olha, que o homem semeia na carne ele vai colher. O melhor da terra vai para o rei, o melhor escravo, o melhor fruto, o melhor. Aí ele começou a citar o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. E aí Samuel vai e repete o que Deus disse para ele.
E o povo termina como se não tivesse ouvidos, né? Nós queremos um rei. E ignora. Você consegue entender que o homem escolheu ali, né, estar preso, estar limitado, pagar imposto, pagar tributo, ter uma proteção falha, que é a proteção do homem, simplesmente porque nós queremos um rei como os outros povos têm. Pelo olho, pelo que vê. O que agrada a Deus é aquilo que é mediante ao Espírito, mediante a fé. É aquilo que eu enxergo com o meu espírito. Por isso que quando nós aceitamos a Cristo, o nosso espírito, ele ressuscita, né? Ele é conectado de novo com Deus e nós começamos agora a ter a possibilidade de enxergar de fato. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Para a liberdade, Cristo nos libertou. E ontem eu citei também um texto que fala sobre a unção quebra o jugo. Eu sempre explico isso, né? A canga, né? A canga é como se fosse aquele pauzinho dos bois, né? A gente que é muito novo não sabe. Imagina que aqui é 2 bois, ó. E aqui é a canga. A canga ela prende, ó, para que os bois andem junto, sabe? E imagina que nós estávamos antes escravos, né, ao pecado, ou seja, escravos à nossa própria concupiscência, à nossa própria ignorância, à nossa própria vontade, porque nós não éramos conhecedores de Deus. Então, enganoso é o coração do homem. Então, quando eu estava cangado, né, cangado ao meu eu, à minha concepção, ao meu pecado, ao meu egoísmo, eu era tendencioso a fazer o mal. O apóstolo Paulo diz assim, quando eu quero fazer, eu não faço, né? Quando eu faço, já vejo que errei. Ou seja, ele está num processo de luta constante, né? De mortificação do seu eu. Mas a unção, ela vem e quebra o jugo. Pá! Então tá aqui a canga, quando a unção vem, ela, aí ela liberta. Ó. Um cara não pode caminhar para o lado que quer. Por quê? Porque a canga que prendia não prende mais. Mas nesse ato, ó, que a pessoa está livre, que ela pode escolher o que ela quer fazer, né? A escolha sempre é dela. Deus ele não vai te obrigar. Um dia perguntaram por que Deus permitiu, concebeu deixar a árvore ali, né? Por que Deus deixou se Deus sabia que Adão e Eva iam comer? Irmãos, a escolha sempre é nossa. Isso é o amor de Deus por nós. Deus não quer nenhum escravo, Deus não quer nenhuma pessoa que não seja por escolha. Reconhecer a Deus é um ato que tem que partir do teu coração. É fé, é acreditar. Então, irmãos, a unção ela vem, quebra o jugo. Ela quebra a prisão, ela quebra as correntes, ela quebra os grilhões, né? Para que você tenha uma escolha. Você agora está livre para escolher. E aí, quando você escolhe o caminho para a vida você vai ter. Aí eu citei aquele texto que diz assim, ó, ou eu coloco diante de vós a vida e a morte. Se escolher a vida, procederá bem. Se escolher a morte, não vai proceder bem. Então, se atentamente nós ouvirmos o que Deus tem para a nossa vida, a gente vai andar em vida. Mas sabe, irmãos, uma coisa que eu ouço muitas pessoas dizerem é assim, poxa, mas como é que eu vou escolher a vida se eu não consigo ouvir a voz de Deus? Irmãos, Deus ele fala conosco de diversas maneiras. No nosso espírito, na nossa alma, por meio de situações, por meio da escritura, por meio de sonhos. Deus fala conosco de diversas maneiras. Mas sabe quando Deus vai se manifestar para você de fato, de uma forma mais real? Quando você abre espaço para isso. Quando você fala assim, Pai, eu quero que o Senhor se manifeste para mim. Então, irmãos, quando você entender essa manifestação, eu vou fechar aqui que está barulhento. Quando você entender que Deus ele vai se manifestar para você, né? Quando você abrir a oportunidade para Deus se manifestar para você, irmãos, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Por quê? Porque Deus, ele quer que você faça assim, ó. A Bíblia diz assim, aquele que invocar o meu nome será salvo. Então, irmão, se você não invocar o nome do Senhor, você não vai ser salvo. O nome do Senhor, ele está acima de todos os nomes, né? E eu comecei falando hoje a respeito do auxílio, da ajuda. Irmão, se você precisa de sabedoria hoje, clame a Deus por sabedoria. Se você necessita hoje de força para vencer, para romper, irmão, peça ao Senhor, Ele é a tua força.
Se você está precisando hoje de mantimento físico, né? Alimento, peça mantimento. Olha, nos dá hoje o pão diário. Mas a Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então clame por Deus para que Ele comece a liberar palavras sobre a tua vida. Arabai, Choure, Kamasu, Dekai. Que Ele libere sobre a tua vida liberdade, que Ele libere sobre a tua vida libertação, que Ele libere sobre a tua vida sorte, bênção, prosperidade. Mas para isso, irmão, você precisa entrar nesse lugar. Uma vez eu escutei um texto, uma pessoa falando, né, que o casamento é como um guarda-chuva, ó. Você fica debaixo da proteção de Deus quando você está debaixo da família, né? Esse guarda-chuva, na verdade, ele te protege do sol, ele te protege da chuva, ele te protege dos males, né, que o mundo tenta fazer sobre a tua vida. Então, irmãos, quando você está debaixo do guarda-chuva de Deus, né, você está protegido daquilo que vem contra a tua vida. Por isso você precisa entender, né, e clamar para que Ele seja o teu escudo, para que Ele seja a tua fortaleza, para que Ele seja a tua fonte. E, de fato, irmão, se você não está conseguindo vencer em alguma área, peça para Ele habilidade, peça para Ele recursos, peça para Ele te capacitar. Se Deus pôde capacitar um homem a ser um artista, um artesão, como é que Deus não pode capacitar você a vencer os seus desígnios, as suas dificuldades? A Bíblia diz assim: Pai, eu não clamo para que tu tire eles do mundo. É Jesus falando. Mas para que tu faça eles vencer o mundo, porque eu venci, eles também vencerão. Que tu os ajude. Então, irmãos, a oração de Jesus foi para que nós tivéssemos uma ajuda, mas nós precisamos reconhecer essa ajuda. Sabe, irmãos, não adianta eu chegar para uma pessoa e falar assim: você quer aí que eu te ajude? E a pessoa olha assim: não, obrigado. Você consegue entender que eu estou fechando portas quando eu fecho a porta e eu digo que eu não quero? Deus, Ele está o tempo todo dizendo, e hoje eu estou aqui dizendo para você que Ele é a tua força, Ele é a tua ajuda, Ele é a tua fonte, e que não tem nada que não pode Deus trazer para a tua vida, porque Ele é a própria fonte. Sabe, irmãos, um dia Moisés falou assim: se eles perguntarem quem me enviou, o que direi? Moisés queria um nome, Moisés queria uma característica, Moisés queria algo que identificasse Deus. E aí Deus pega e diz para Moisés: Moisés, diga a eles que o Eu Sou te enviou. Né? Eu sou libertador, eu sou salvador, eu sou criador, eu sou tudo. Deus é tudo, sabe? Mas o que Ele é para ti? Né? Não adianta você dizer que Deus é tudo e Ele não ser algo para ti. Ele é o teu salvador, Ele é a tua fonte, Ele é o teu alimento, Ele é a tua paz, Ele é o Deus contigo, Ele é a tua sabedoria, Ele é a tua força. O que Deus é para você? Você precisa trazer esse reconhecimento no teu coração, né? Ou você precisa reconhecer que Deus Ele tem para ti isso e buscar isso nele. Porque a Bíblia diz: aqueles que se achegam a Deus têm que crer que Ele é galardoador, presenteador. Deus quer te dar um presente, mas você precisa crer que Ele quer te abençoar. E eu oro nessa manhã para que você hoje reconheça que precisa dele, seja qual for a área da tua vida, que você reconheça que precisa desse teu auxílio, dessa tua ajuda. Amém? Por isso, coloque a mão no seu coração, ore comigo assim, diga: Pai, eu preciso de Ti. Aí você fale a área aí. Pai, eu preciso de Ti na minha área espiritual, na minha área financeira, na minha área sentimental. Eu preciso que o Senhor me ajude, meu Deus, a me libertar dos dardos inflamados de Satanás. Pai, coloca, meu Deus, o Teu capacete, meu Deus. Coloca a Tua fé no meu coração, coloca a Tua fé. Protege-me, meu Deus. Pai, não me deixa cair em tentação, porque, Pai, é o Senhor que me livra, meu Deus, do mal, é o Senhor que me livra, meu Deus, de tudo aquilo que tem atrapalhado. Pai, eu peço que o Senhor me capacite, meu Deus, para ser um bom esposo, para ser uma boa esposa, que o Senhor me capacite para ser um bom funcionário, que o Senhor me capacite para ser um bom pastor, um bom obreiro. Pai, capacita, Pai, o Teu povo, Pai. Pai, que a unção do alto, assim como Jesus Cristo recebeu uma porção de Deus, assim como Moisés recebeu uma porção de Deus, para desempenhar um papel na terra, Pai, que nós também venhamos ter essa porção de Deus, essa medida de fé, porque a cada um é dada uma medida de fé para cumprir um propósito. Que os talentos de Deus começam a se manifestar na nossa vida e nós reconhecemos que não é pela nossa força, Senhor, mas é pelo Teu auxílio. Por isso, meu Deus, eu peço a Ti hoje que o Senhor faça isso na minha vida e na vida dos meus irmãos. Abra, meu Deus, agora as janelas dos céus, Pai, com os Teus dons.
Abra a janela dos céus, Pai, sobre a vida dos teus filhos e manifesta, Pai, a tua graça. Manifesta, Pai, o teu amor. Manifesta, Pai, porque felizes, Pai, são aqueles, Pai, que buscam a Ti com um coração puro, sincero, clamando pelo teu socorro, porque Tu és um socorro bem presente. Amém, irmãos? Que você fique com essa mensagem, que você compartilhe com outras pessoas. Lembre-se, Ele é a tua provisão. E você pode beber da água que você quiser. Sabe, a videira, a oliveira verdadeira, ela é plantada junto aos rios que nunca acabam, né? E ela floresce, ela floresce. Chegou o momento de você florescer. Chegou o momento de você colocar raízes ao lado do rio, ou seja, colocar raízes junto a Deus, né? Enraiza junto a Deus. Beba dessa água, beba da provisão de Deus para a tua vida, amém? Compartilhe essa mensagem, tá? Dá um like, comente, diga aí qual é o assunto que você quer que a gente esteja falando, amém? Deus te abençoe, eu te amo em Cristo. É para isso que essa mensagem está sendo gravada, para que você seja edificado, para que você conheça um pouquinho mais do Senhor, para que o Espírito Santo se manifeste na tua vida. Amém? Deus abençoe.